Porque na nossa vida, no nosso dia a dia, acidentes vão acontecer. Não é porque você é um homem de Deus, não é porque você é uma mulher de Deus que não vai passar por acidentes. Eu não sei se você já se perguntou muitas vezes, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu estou buscando fazer tudo certo, eu estou procurando fazer as coisas direito. Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Talvez essa seja a indagação do teu coração. Por que estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que esse acidente me afligiu? Mas acidente é qualquer acontecimento desagradável e infeliz. Porque tem gente que passa por acidentes na vida. E esses acidentes, eles são chamados, eles podem levar o nome de falência. Existem pessoas que sofrem uma falência, a falência da empresa, a falência de sonhos, a falência de projetos. Então está lá, 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Eu vou fazer a leitura da NVI, nova versão internacional, é a mesma que vai passar aqui na tela para vocês. Mas se você tem uma outra versão aí, pode acompanhar, deve inclusive acompanhar por essa outra versão. Diz o seguinte, olha: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim. Ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse-lhe: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Somente até aí. Queridos, eu não sei quantos de vocês já experimentaram de algum acidente na vida. Ao longo dos meus 45 anos de idade, eu já passei por vários. Alguns deles, acidentes que eu precisei, inclusive de cirurgia. Fraturei meus braços já 4 vezes. 4 vezes fraturei meu braço. Eu já tive acidente de carro. Me lembro que quando ainda estava tirando minha habilitação, fui erradamente, um menino de quase que 18 anos, erradamente peguei o meu carro, tinha um Fusca, e a gente jogando bola na rua, a bola caiu na casa da vizinha, a vizinha brava já com a gente, brincando, né, ali na porta da casa dela, não quis devolver a bola. E aí um dos meus amigos também que estava tirando a habilitação, disse para mim: Ricardinho, vamos aproveitar e treinar a baliza? Eu falei: onde? Ele disse: ali em tal bairro. E aí ele pegou o chevetinho dele, bem antigo, eu peguei o meu fusquinha, ele com o irmão dele e eu com o meu irmão. Fomos até o lugar, mas eu não cheguei no destino, porque eu sofri um acidente, né? Sem habilidade, e com a condição que estava o meu carro ali, eu acabei sofrendo um acidente, bati num poste, o carro, ele saiu fora da pista, bati no poste, era uma ladeira, e aí a porta do Fusca abriu, mas isso era muito comum acontecer com o meu carro. E aí a porta do Fusca abriu e eu caí para fora do carro, mas segurei no volante e só bati as costas de leve. Então não foi um grave acidente.
Mas entre tantos e tantos acidentes que eu sofri, eu vejo que acidente, eu aprendi uma coisa, aprendi que acidentes são momentos da nossa vida, circunstâncias da nossa vida que a gente vai passar. Até eu busquei no Google, né, o que significa a palavra acidente. Acidente é qualquer acontecimento desagradável ou infeliz que envolva dano, perca, sofrimento ou até mesmo morte. Então, acidente é algo que escapa da nossa... do que a gente pode resolver. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa empresa na cidade de Guarulhos, uma metalúrgica, uma das primeiras empresas que eu trabalhei, na verdade, a primeira empresa que eu trabalhei registrado, e eu ainda adolescente, eu trabalhava nessa metalúrgica, e eu não sei se vocês conhecem banheiro de metalúrgica, mas banheiro de metalúrgica tem tudo quanto é coisa escrito nas paredes. Mas eu lembro que a peãozada lá escreveu uma das frases que eu... É cômica, ela é cômica, mas há uma verdade nela. E a frase dizia o seguinte: evite acidentes, faça de propósito. Mas há uma verdade, por quê? Porque acidente é aquilo que você acontece na sua vida, você perde o controle, porque aconteceu, porque você, em algum momento, ou por um descuido, ou por uma falha técnica, ou por alguma coisa na tua vida, aconteceu um acidente. Então, acidente é isso. Existem acidentes que acontecem toda hora, a todo momento. E a história aqui relata acerca de um acidente. Um acidente que aconteceu. Um acidente, inclusive, eu poderia chamar aqui de acidente de trabalho. Porque foi um acidente de trabalho. Para você ter uma ideia do que acontecia. Eliseu, profeta do Senhor, ele tinha alguns discípulos que o acompanhavam. Ele ensinava a esses discípulos. Esses discípulos perceberam que eles precisavam de um ambiente melhor, um lugar que eles pudessem estar reunidos. Era muito comum naquela época os profetas, junto com seus discípulos, se reunirem, por exemplo, debaixo de uma sombra de uma árvore, para buscar Deus, para aprender as coisas a respeito de Deus. Era muito comum eles se deslocarem até alguma casa que abrissem para eles a espaço e lugar, e eles estarem ali, não tinha um lugar fixo. Mas um deles disse o seguinte: olha, vamos até o Rio Jordão, lá nós vamos cortar, cada um corta um tronco, uma árvore, e a gente faz um ambiente. A gente vai fazer um espaço para a gente estudar. Nós vamos montar uma escola de profetas. Olha que bacana. Porque esses discípulos estavam aprendendo a ser profetas. Eles estavam aprendendo o ofício de ser um profeta de Deus. E aí eles desceram até o rio e começaram a trabalhar, cortar lenha, e cortaram com machado, e estavam ali cortando com machado. E aí a Bíblia vai dizer que o machado cai no rio, um acidente aconteceu. E agora precisa resolver, porque para piorar a situação, os profetas, aquele machado não é dele, era até comum esse voto de esse voto de pobreza, abrir mão do que tinha. Então o que eles tinham muitas vezes era emprestado. Era muito comum, eles viviam de favor dos outros, a tal ponto que era a confiança deles em Deus. E eles estavam com aquela ferramenta emprestada. Era uma ferramenta emprestada. E aí a ferramenta cai no rio e ele entra em desespero. Então essa é o resumo do texto. Mas há algumas lições de extrema importância da gente tirar daqui. Porque na nossa vida, no nosso dia a dia, acidentes vão acontecer. Não é porque você é um homem de Deus, não é porque você é uma mulher de Deus que não vai passar por acidentes. É errado da nossa parte a gente acreditar que o dia que nós aceitamos a Jesus, o dia que nós começamos a seguir a Jesus, nós não vamos passar por mais problemas.
É errado nós acreditarmos que os problemas vão acabar, os acidentes vão terminar na nossa vida. O dia que eu levantar as minhas mãos e aceitar a Jesus, o dia que eu começar a congregar dentro de uma igreja. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa, não é somente errado, mas é antibíblico. Jesus Cristo diz o seguinte, olha, ele nos avisou, ele nos alertou e disse, no mundo vocês vão ter problemas. No mundo vocês vão ter aflições. Na verdade, o que Jesus disse é, vocês vão ter aflições. Mas a gente pode muito bem dizer que no mundo também teremos problemas, que a aflição está ali. Nós vamos ter acidentes de percurso que vai acontecer na nossa vida. Porque isso é natural do ser humano. Pastor, eu não sei se você já entrou nesse ambiente, eu não sei se você já teve assim, mas eu já tive. De entrar dentro do meu quarto, sabe, de entrar muitas vezes dentro do meu carro, às vezes o espaço que eu tenho ao meu carro, ao meu quarto, ou até mesmo banheiro. E eu digo o seguinte, Deus, por que eu estou passando isso? Eu não sei se você já se perguntou muitas vezes, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu estou buscando fazer tudo certo, eu estou procurando fazer as coisas direito. Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Talvez essa seja a indagação do teu coração. Por que estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que esse acidente me afligiu? Lembre-se que acidente é qualquer acontecimento desagradável ou infeliz. Acidente não precisa ser algo de você se machucar. Eu relatei aqui para vocês alguns acidentes que eu tive que eu me machuquei. Mas acidente é qualquer acontecimento desagradável ou infeliz. Porque tem gente que passa por acidentes na vida. E esses acidentes, eles são chamados, eles podem levar o nome de falência. Existem pessoas que sofrem uma falência, a falência da empresa, a falência de sonhos, a falência de projetos. Esse acidente também pode levar o nome de divórcio, porque existem pessoas que disseram, eu vou fazer tudo direitinho, olha, eu vou me cuidar, eu vou seguir tudo à risca, eu vou fazer tudo direitinho, eu vou orar antes de escolher uma pessoa para namorar, para noivar, para casar, eu vou me cuidar para não errar, para fazer tudo direitinho, mas no meio do percurso do teu caminho, você se acidentou, o teu casamento se acidentou. Pastor, eu me planejei para ter essa empresa, fiz tudo direitinho, eu me planejei para entrar dentro dessa faculdade, eu calculei os riscos, eu disse não, eu preciso em 4 anos terminar essa faculdade, eu pensei nas condições às vezes de bolsa, talvez você é bolsista, olhou e disse eu pensei, eu medi tudo, eu inclusive orei a Deus para entrar nesse projeto, mas um acidente aconteceu na minha vida. Um acidente aconteceu na minha vida. Um acontecimento desagradável ou infeliz aconteceu na minha vida. Eu precisei parar, trancar minha faculdade, trancar a matrícula na faculdade e adiar os meus sonhos. Mas, pastor, quando eu fiz tudo direitinho. Pastor, eu sempre fui dizimista. E por que é que a minha vida está nessa condição? Porque eu estou passando por esse momento. Por que é que eu estou passando por esse acidente tão desagradável, por esse acontecimento desagradável e infeliz? Escute, a grande verdade é que a gente não é porque a gente está fazendo as coisas tudo certo, que as coisas vão dar tudo certo na nossa vida. Não é porque você escolheu trilhar o caminho certo que as coisas vão ser fáceis. Inclusive eu vou usar essa palavra, fáceis. Porque a verdade é que, na grande maioria das vezes, elas serão muito difíceis. Elas serão difíceis. Sabe o que é lindo nas Sagradas Escrituras? Sabe o que inclusive me encanta nas Sagradas Escrituras?
Diferente de qualquer outro livro, as Sagradas Escrituras, ela não esconde, ela poderia esconder. Pastor, você quer vender para mim? Você quer vender para mim algo bom? Você quer oferecer, e vender entre aspas, tá bom, irmão? Você quer oferecer o evangelho para mim como algo bom? Sim, eu quero te oferecer algo bom, que pode mudar e transformar a sua vida. Mas escute, em nenhum momento dessas Sagradas Escrituras, dessas páginas, nós encontramos um ambiente sem problemas e sem dificuldades. Profetas, homens, mulheres, inclusive passaram por situações extremas na vida. Por momentos difíceis na vida. Porque a vida é assim, a vida é feita de momentos inesperados, em que vai acontecer. Segunda-feira, estava numa reunião com os pastores da comunidade Cristã Vida aqui da nossa região, lá em Chapecó. E eu abro o meu celular e recebo a triste notícia da mãe da irmã Catarina, que tinha falecido. E aí eu disse, não pode ser a irmã Zilda, não pode ser a irmã Zilda. Porque por mais que ela tivesse idade avançada, encontrei ela há pouco tempo na igreja. Dei um abraço nela, falei com ela. Falei, será que o Dudu tinha uma outra avó? Porque chegou para mim que era a avó do Dudu. E na verdade era a irmã Zilda. A irmã Zilda que tinha falecido. E aí às vezes a gente olha e se pergunta, mas por quê? Por que a gente está fazendo as coisas tudo certo e às vezes as coisas fogem do nosso controle? Porque primeiro a gente vive num mundo caído. E não é porque você está servindo a Deus que Ele vai dizer o seguinte, eu vou facilitar a vida para a Cleice. Ah, Cleice, agora vai ser, já que você é minha filha, vem cá, vou facilitar tudo para você. Aí a gente vai atravessar a rua, e atravessa sem olhar, atravessa no celular. E a gente atravessa no celular e os carros vão parando. Não porque os caras viram, não porque o motorista viu, mas porque Deus vai nos favorecer. Será que é assim que as coisas acontecem? Será que esse favorecimento de Deus acontece porque eu sigo a Jesus ou porque eu faço as coisas certas? Em hipótese nenhuma, meus irmãos. Lembre-se que Deus, Ele cuida de nós no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio dos acidentes. Ele também cuida de nós no meio dos acontecimentos desagradáveis e infelizes. Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Inclusive a promessa de Deus é essa. Eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Inclusive a promessa de Deus é essa. A promessa de Deus é essa. Que Ele estaria conosco em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus, que Ele estaria conosco. Mas pastor, vem cá. Tá. Interessante tudo isso que o pastor falou aqui. Mas e se o acidente acontece? E se acontecer o acidente? Porque a gente está falando de algo inesperado, algo que a gente não espera. Acidente é algo que a gente não espera. Pum, aconteceu. E se acontecer? Porque pode ser que aconteça? Pode. Eu gostaria de dizer aqui para você, não vai acontecer acidente nenhum na tua vida. Mas seria um mentiroso, meu irmão. Se você está buscando esse tipo de palavra, vou dizer primeiro para você, é uma palavra mentirosa. Segundo,
você estará sendo enganado. E na primeira dificuldade da tua vida, no primeiro acidente da tua vida, você vai acusar a Deus, porque Deus falhou, porque Deus te abandonou, porque Deus não estava olhando para você. Então eu não quero que você corra esse risco. Mas pastor, e se o acidente acontecer na minha vida? E se o acidente, e se no percurso da minha vida, acidentes, lembre-se, se algum acontecimento desagradável ou infeliz acontecer na minha vida, o que eu faço? E aí vamos voltar para o texto aqui? Porque o texto vai dizer o seguinte: aqueles homens disseram, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma escola de profetas, vamos fazer uma tenda, vamos fazer um barracão, para a gente se reunir naquele espaço. Sabe o que o profeta disse para eles? Lá no finalzinho do versículo 2, Eliseu disse, podem ir. Vocês querem fazer? Vocês têm um projeto? Vão. Façam, o projeto é bom. Até porque se não fosse bom, o profeta diria, não vá. Não vá, não é de Deus. Mas o profeta disse, podem ir. E lá no versículo 3, se puder colocar para mim o versículo 3, 2 Reis 6. Olha o que um dos discípulos do profeta disse para ele. Não gostarias de ir com os teus servos? E eu acho que esse é o ponto máximo da palavra de Deus. Por quê? Porque um deles teve uma ideia genial. Um deles teve a ideia sensacional, que era levar o profeta, ter a companhia de um homem de Deus. Eles pediram para o profeta ir, não foi para o profeta ajudar a cortar a árvore, carregar a madeira, até porque esse não era um ofício do profeta. O profeta não fazia isso. O profeta dedicava-se completamente a buscar a Deus e ser um canal de Deus entre receber a mensagem e entregar a mensagem para o povo. Eles não convidaram o profeta para que o profeta fosse carregar madeira, para que o profeta fosse fazer estaca. Eles não convidaram o profeta para que o profeta fosse cortar a madeira. Eles não fizeram esse convite por profeta talvez preparar um lanche para eles ali no momento enquanto eles estavam trabalhando. O convite de um deles foi um só. Eu não sei quantos faziam parte dessa escola de profetas, mas um deles teve uma sacada genial. Eu vou convidar um homem de Deus para andar comigo. Eu vou convidar um homem de Deus para me acompanhar. Ele não chamou o profeta para fazer o serviço pesado ou o serviço leve, mas ele chamou o profeta simplesmente pela companhia do profeta. E eu tenho certeza e a convicção que essa é a grande sacada dessa palavra. Escute o que eu vou te dizer. Você não pode impedir os acidentes da tua vida. É impossível impedir os acidentes da tua vida. Eles vão acontecer. Eles vão acontecer cedo ou mais tarde. Acidentes vêm, acontece. Mas a gente pode tomar algumas decisões que vão mudar a minha história no momento em que eu passar pelo acidente. É ter a companhia de um homem de Deus. Vou até além. É ter a companhia do próprio Deus. Porque o profeta simbolizava e representava o próprio Deus aqui na terra.
O próprio Deus entre nós. E o profeta escuta esse convite, entende esse convite. Eu acho que aí vai uma outra lição que a gente precisa ter. Porque você precisa escolher as pessoas com quem você vai andar. Eu falei isso domingo e vou dizer de novo. Cuidado com quem você está andando. Cuidado com quem você traz para perto da tua vida. Porque essa pessoa pode te destruir. Ou pode ser um homem de Deus que vai lhe ajudar no momento da tua dificuldade. Pode ser uma mulher de Deus que vai te ajudar no momento do teu acidente. Pode ser alguém que esteja do teu lado, que vai te ajudar diante do acontecimento desagradável ou infeliz. Cuidado. Cuidado com quem você vai trazer para perto. Inclusive, cuidado com quem você faz as suas alianças. Eles poderiam simplesmente dizer, bora, vamos lá. O profeta deu autoridade, deu legitimidade para a gente fazer o que a gente quiser fazer. Bora lá. Vamos lá, vamos trabalhar. É o seguinte, vamos fazer lá. Vamos fazer inclusive do nosso jeito, sem problema nenhum. Mas essa sacada de dizer, ei, profeta, vamos junto conosco. Vamos junto comigo. De verdade, eles não sabiam que o machado ia parar dentro do rio. Foi um acidente. E eles nem esperavam que o profeta fosse fazer aquele milagre. E cá entre nós, nenhum de nós esperaria isso. Nenhum de nós ia esperar isso. O machado cai no rio. O machado caiu no rio. O que a gente faria? Cara, a gente dá um jeito. O que a gente logo pensaria? Vamos lá no Toigo, eu passo o cartão lá, compra outro e a gente devolve para o teu amigo. É isso que a gente pensa, é isso que a gente pensa. E aquele discípulo, quando perde o machado, quando o machado cai no rio, ele nem precisou pedir para o profeta. Ele simplesmente lamentou o acidente que aconteceu, como qualquer um de nós ia se lamentar. E perdi o machado, e nem era meu, era emprestado. Era emprestado esse machado. Ele não abriu a boca, inclusive, para pedir para o profeta. Mas escute, quando você anda do lado de um homem de Deus, quando você escolhe com quem você vai andar, quando você escolhe as pessoas certas, com quem você vai andar, no momento da tua aflição, no momento das tuas dificuldades, Deus sempre vai levantar essa pessoa, aleluia, para ter uma palavra de vida para você, para lhe mostrar o caminho, para lhe apontar a solução. O profeta perguntou, aonde? Por favor, coloca para mim versículo 6. Aí eu já aproveito e tomo um golinho d'água. O homem de Deus perguntou, onde caiu? O homem de Deus perguntou, aonde caiu? Eu acho que, inclusive, esse é o diferencial de quem serve a Deus e de quem ainda não conseguiu se integrar de maneira inteira, intensa com Deus. Porque talvez
Talvez se você estivesse na companhia de outra pessoa, se aqueles homens estivessem na companhia de outras pessoas, diria: cara, você foi descuidado. Se fosse um amigo paulista, ele dizia: cara, tu pisou na bola, tu vacilou, meu. Mas esse homem de Deus, ele não julgou, ele não perguntou, ele não julgou, não apontou o dedo, ele não mostrou que houve ali um descuido. Lembre-se que acidente pode ser por um descuido também nosso. A gente falhou, a gente errou. Você não segurou firme o machado, ou se foi só o machado, você não prendeu no cabo direito, rapaz. Ele não pergunta isso. Sabe qual foi a pergunta do profeta? Aonde caiu? E eu acho que esse onde caiu tem um significado muito maior do que onde foi que a ferramenta caiu. Porque aleluia, Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, inclusive, está passeando neste lugar. E eu posso sentir isso. E ele me leva a fazer a mesma pergunta que Eliseu fez aos seus discípulos, aqueles homens. Ele me leva a fazer a mesma pergunta hoje aqui. Onde caiu? Só que essa pergunta tem um contexto diferente. Essa pergunta tem um contexto de aonde que você caiu. A gente tem a ideia de que cair, preste atenção nisso, porque a gente tem a ideia, no mundo gospel, no mundo cristão, no mundo evangélico, a gente tem a ideia de cair. Cair é no sentido do pecado. Ih, pastor, fulano de tal caiu. Aí a gente entende que cair é porque a pessoa caiu no pecado. Ela foi para o adultério, ela foi para as drogas, ela foi para a jogatina, sei lá. Ela caiu. Mas a grande verdade é que esse sentido está errado. Porque às vezes, sabe o que cai da nossa vida? É a falta de fé. E aí a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez hoje o teu estado seja esse: pastor, um acidente terrível aconteceu na minha vida e que me roubou a fé. E eu lhe pergunto nesta noite: aonde caiu? E esse sentido de aonde caiu é aonde você caiu. Faço inclusive menção do que está escrito no livro de Apocalipse, quando Jesus Cristo fala com uma das suas igrejas, e ele diz o seguinte: lembra-te de onde caíste e arrependa-se, porque até mesmo a falta de fé é pecado, sabia? A gente fica chamando, mas falta de fé é pecado, a gente não agrada, a gente desagrada a Deus quando não tem fé. Aonde foi que caiu? Aonde foi que você caiu? Cadê aquele grande homem? Cadê aquela grande mulher que se levantava em oração, em clamor, era outra pessoa diante de Deus, mas hoje não passa nem perto do que um dia foi? Cadê aquela pessoa que chorava na presença de Deus, que se derramava quando ouvia Deus falar com você? Escute, Deus está falando hoje aqui com você. Cadê aquela pessoa que queimava dentro dela o Espírito Santo de Deus? Outro momento, outro tempo. Talvez os acidentes lhe roubou a alegria de servir o Senhor. Talvez os acidentes da tua vida lhe roubou a tua força.
Hoje você é alguém que não tem mais força. Diz, pastor, eu venho para a igreja carregado. Eu venho para a igreja porque ainda é a minha última esperança. Escute, se é a tua última esperança, este é o ambiente em que o Espírito Santo de Deus lhe chama para mudar a tua vida, para recomeçar. Este lugar é lugar de recomeços. Este é o lugar de recomeçar. Este lugar é o lugar de buscar a Deus intensamente e ter uma segunda oportunidade. Pergunta que às vezes a gente faz é o seguinte: pode-se um segundo estágio da nossa vida ser melhor do que o primeiro? Pode. Profeta, a palavra de Deus vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Basta você crer. Basta você crer. O profeta então pega um galho, toca no rio, o machado flutua, quebrando o que a gente chama de lei da gravidade. Era para ele estar lá no fundo do rio, mas ele flutua. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que o profeta olha para aquele homem e diz: agora estica a mão e pega. Agora faz a sua parte. Agora está na hora de você continuar. Ei, a palavra de Deus foi lançada hoje de cima do altar. O machado flutuou e está na hora de você tomar posição. Está na hora de você se levantar como homem de Deus, como mulher de Deus, e entender o que Deus está falando com você. Estender as suas mãos, aleluia, e fazer a tua parte. Fazer a tua parte. O profeta diz: pega. O homem esticou o braço e pegou o machado que estava agora boiando. Material pesado, ferro, era para estar no fundo do poço. Era para estar lá no fundo. Era para estar lá embaixo. E talvez a condição hoje da tua alma seja essa: pastor, eu estou lá embaixo, eu estou no fundo do poço. Eu acho essa palavra fundo do poço tão interessante, sabe por quê? Porque não tem lugar mais para descer. Não tem como descer mais. Está na hora de você subir. Está na hora de você olhar para cima e subir. Está na hora de você olhar para o Criador. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o nosso socorro. Ei, convide o Espírito Santo de Deus para andar com você. Ei, permita que nesta noite o Espírito Santo de Deus para de reter aquilo que Deus está falando com você. Abra com teu coração, abra espaço na tua alma. Para tomar a atitude certa, para se levantar. Deus hoje te chama para se levantar. Deus hoje te chama para fazer um milagre na tua vida. Pastor, que milagre Deus vai fazer na minha vida? O acidente já aconteceu. E agora? O que Deus pode recuperar? Escute, a primeira coisa que Deus quer recuperar é a sua vida. Não tem como. Eu tenho cicatrizes nos meus punhos, inclusive esse braço direito, eu tenho um pedaço de titânio e mais, acho que 8 parafusos. Não tem como reverter isso. Mas o Espírito Santo de Deus me deu forças para continuar confiando e crendo nele. E mesmo que outros acidentes aconteçam na minha vida, ele vai estar sempre do meu lado, me restaurando, mudando quem eu sou, mudando a minha sorte, mudando, aleluia, me mudando, me moldando como um vaso de barro na mão do Senhor, na mão do oleiro. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Ei, escute, eu sei que você entendeu
Você entendeu a palavra de Deus. Eu não vou perguntar se você entendeu, porque você sabe que Deus falou com você. Agora, ou você vai relutar contra Deus, ou vai abrir o teu coração. Eu, inclusive, não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, mas eu vou orar para que o Espírito Santo te alcance de uma maneira tão poderosa, como alcançou a vida daquele profeta. E nessa lição tão linda e maravilhosa, fez um grande milagre acontecer. Eu vou orar para que o Espírito Santo te alcance de maneira poderosa, homem. Eu vou orar para que o Espírito Santo te alcance de maneira poderosa, mulher. Para que você não saia deste lugar da mesma maneira que você entrou, mas saia deste ambiente sentindo que Deus está te acolhendo. Deus falou com você e Ele renova a tua vida, Ele transforma a tua vida, Ele muda, aleluia, todo o ambiente do teu coração, em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, será que você nesta noite pode fechar os seus olhos e falar com Deus? Fale com Deus. Com Deus, fale com Deus, aleluia. Fale com Deus agora, fale com Deus, porque Ele está neste lugar. Ei, Deus está neste lugar. Ei, Deus está neste lugar. Talvez um dia você tenha perdido algo tão importante na tua vida. Tenha perdido o primeiro amor. Tenha perdido a intensidade do Espírito Santo. Talvez você tenha perdido o prazer de servir a Deus. Talvez tenha até perdido o prazer de viver. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui neste lugar. Abra o teu coração, permita que o Espírito Santo de Deus te visite agora. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus neste lugar. Desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Abre a tua boca, começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Começa a buscar a Deus agora. Começa a sentir de novo a presença de Deus na tua vida. Começa a sentir fluir dentro de você aquilo que você já não sentia mais. Permita que